parar essas injustiças. E no essencial ele manteve as coisas que eu deixei, até porque a sociedade brasileira não ia deixar mexer, não ia ter como mudar o plano de combate ao desmatamento, não ia como ter que desconstruir a Secretaria de Mudanças Climáticas, não ia ter como não acabar com o Serviço Florestal Brasileiro, com o Chico Mendes, não ia ter como revogar o mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, né? Uma série de coisas, o plano de recursos hídricos, de combate à desertificação, a proposta brasileira de sair daquela visão reativa de não ter metas, que já estava em processo de construção, o país ter metas, enfim, isso foi mantido. E eu acho que uma coisa nova que o MINC agregou e que foi muito importante para esse processo agora em Copenhague, foi o que ele fez em termos de antecipar o inventário brasileiro sobre as emissões brasileiras. Que o Ministério de Ciência e Tecnologia não atualizou o inventário, que deveria ter atualizado a tempo para a formulação da proposta brasileira, e o Ministério do Meio Ambiente fez uma espécie de projeção, né, ainda que não fossem os dados peremptórios de um inventário, mas ele criou uma situação que justificava, assim, que o Brasil poderia assumir metas. Né? E tensionou dentro do governo para que tivesse metas. Eu falei lá em Washington que a meta deveria ser em torno de 40%, e o ministro Mink trabalhou no sentido de que fosse assim, e ficou entre 36% e 38,9% de redução em cima das emissões projetadas. Né? Então, ainda que em alguns momentos, eu acho que quando meu amigo chegou, disse que ia fazer um programa de Strava e Bama, e compondo com o discurso dos setores mais reacionários de que as coisas estavam travadas, não era verdade. O problema é que precisávamos de ter as respostas da parte dos investidores que estavam com seus pedidos de licença, para que a licença pudesse ser dada. Né? E o de Strava e Bama, na prática, foi apenas um nome, porque o processo já vinha em curso. Né? Nós saímos de uma média de 200 e poucas licenças por ano para mais cerca de 372 licenças por ano. Com uma diferença, quando eu cheguei em 2003, tínhamos 45 hidrelétricas na justiça. Quando eu saí, não tinha nenhuma. Então, dar agilidade aos processos não significa flexibilizar princípios nem a legislação. Claro. E foi isso que nós fizemos. Mas essa história toda é para dizer que, né, mesmo com alguns estranhamentos em alguns momentos, a gente trabalha junto, sim. Que bom. E eu fiquei muito triste quando ele foi colocado de escanteio lá em Copenhague, né, pela ministra Dilma. Eu acho que o papel do ministro Mink e do ministro Celso Amorim teriam mudado o rumo daquela negociação. Né? É claro que a ministra Dilma, como chefe da Casa Civil, era bom politicamente que ela tivesse ali, mas não para assumir o protagonismo. Não para atrapalhar, né? Não para assumir o protagonismo de mérito, porque o mérito ali é do Ministério do Meio Ambiente e, em termos de negociação, o nosso embaixador Amorim, ele é uma pessoa muito hábil e muito capaz. Na prática, Dilma Rousseff atrapalhou os encaminhamentos que estavam sendo feitos pelo ministro. Eu acho que a exacerbação política de colocar a disputa interna do Brasil lá em Copenhague atrapalhou. Fazer de Copenhague um palanquezinho. Um palanque, não era. Nós todos deveríamos estar ali, eu, o Serra, a Dilma, né, contribuindo para que o Brasil fosse duplamente proativo. Proativo junto aos emergentes e proativo junto aos desenvolvidos. E procurar fazer a diferença. Agora, tem gente aí, eu já vi em muitos lugares, que disseram que se a Dilma Rousseff não fosse a candidata do Lula e ele tivesse tido a coragem de colocar você como candidato, essa era uma eleição garantida. Ele faria as transferências necessárias e você é uma pessoa que assimilaria as transferências pela simpatia nacional e internacional e respeitabilidade que você carrega. Por que você acha que nunca houve nenhum interesse do Lula pelo óbvio? Porque a Dilma Rousseff é tudo, menos uma candidata óbvia. Ele está dando para a gente engolir um patacão desse tamanho, como se fosse uma cibalenazinha dissolvível na boca. Não é fácil engolir
a Dilma Rousseff. O que você acha que foi o impedimento? Você não rezava pela cartilha mais lata, mais volátil do novo PT, da nova cúpula? Você representava perspectivas consideradas íntegras demais para o momento de maleabilidade política? Como é que você interpreta essa não cogitação? Bem, por uma questão de justiça, a minha integridade não seria um impedimento para o presidente Lula. Né? Ele é uma pessoa que prima por isso. Agora, o senhor me fez uma pergunta muito difícil, muito complexa. E eu vou, ainda bem que Deus é generoso e o senhor começou respondendo para mim no início dessa entrevista. Sabe-se Deus por que as pessoas se enamoram de algumas e de outras não. Não. Tem que deixar no campo da flecha do Eros, né? Porque não há muita explicação lógica. Até a cabeleireira da minha mulher concorda que não faz nenhum sentido. Nesse caso aí, nem sei se de Eros, né? Mas a experiência... Não, porque eles têm uma relação de amizade, fraterna, né? E obviamente que nesse sentido que mas era um Eros fraterno, não era um Eros erótico. Não, então. Mas, enfim, é uma questão muito complexa. Mas o senhor sabe, pastor, que existem aquela coisa, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não sabe o fim dessa história. Agora, eu li outro dia que existe também aí um movimento grande, que inclusive o Serra, lá em Copenhague, teria surfado justamente na marolinha que veio atrás da sua, porque você chegou e foi peremptória. O Brasil tem que parar de logorreia, o Brasil tem que parar de discurso, e se nós estamos aqui falando sério, vamos fazer um gesto. A gente não está emprestando dinheiro para o FMI? Por que não bota dinheiro numa causa que não é o Fundo Monetário Internacional? É alguma coisa que tem a ver com o Fundo da Vida. Aí a seguir vem o Serra e concorda. Aí a terceira na linha de entrevista é a Dilma e diz, não vai tapar nem o buraquinho da cárie. Não é? Essa foi a sequência, eu não estou sendo injusto com ela em lugar nenhum. Aí, depois daquilo, eu já ouvi muitos comentários, não só escritos, mas amigos que passam por aqui. Aqui em Brasília todo mundo está no gabinete de alguém, ouve alguma conversa, almoça do lado da mesa de alguém ou com alguém. Então, algumas pessoas já me disseram, existem cogitações dentro do PSDB, porque o Aécio está dizendo peremptoriamente que não será vice do Serra, não sei se é jogo político dele, ele mudará na última hora, mas essas pessoas dizem, se ele não se tornar para fazer uma dobradinha PSDB, há um movimento grande tentando ver se chamaria a Dilma para fazer uma composição PSDB-PV com ela na vice-presidência. Esse assunto chegou a você ou está apenas nas colunas sociais e nas especulações políticas e nos rumores? Não chegou e não tem nenhuma condição de chegar. Não é? Não tem. É a decisão do Partido Verde de que teremos uma candidatura própria, é uma decisão inclusive anterior à minha entrada. A minha entrada, ainda que não tenha sido condicionada a ser candidata, mas pelos movimentos que o PV vinha fazendo, da revisão programática, de colocar a sustentabilidade como eixo estratégico da sua atuação, a reestruturação do partido, e por ter entendido que dentro do PT esse espaço não havia sido efetivamente compreendido como sendo a utopia desse século e as bandeiras pelas quais se deve lutar, não só utopicamente, mas já concretamente, né? Por isso que eu saí do PT e fui para o PV. Né? Agora, isso não tem a menor possibilidade. Existe chance de composições de outra natureza? Quem será o seu vice? Primeiro nós vamos, né, o ano que vem, decidir essa questão da candidatura. O ano que vem já chegou. Já chegou. Por isso que eu estou nessa ansiedade. Tá certo. Eu é que ainda estou. Eu falei tanto o ano que vem que eu continuo falando. Então, estamos nos primeiros dias, mas já tem um desconto para mim. Já vai começar depois do carnaval. No Brasil. Então, mas
a partir de março a gente vai estar tomando essas definições.